Boa noite, pessoal. Estamos iniciando a semana 5 do PET 2, aula de Geografia do terceiro ano do ensino médio. Então, pessoal, hoje nós vamos falar do processo de urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Primeiro, a gente tem que entender que o contexto, da urbanização, o seu conceito, é estudado por diversas ciências, como a sociologia, geografia, antropologia, e cada uma delas vai propondo alguma abordagem, que pode ser diferente sobre esse problema do crescimento das cidades. Então, apesar do processo de urbanização ter sido iniciado com a Revolução Industrial, foi até meados do século XX que o fenômeno relativamente lento e circunscrito. Então, era realmente algo muito lento e acontecia só em alguns lugares. Então, após a Segunda Guerra Mundial, que esse fenômeno foi concluído nos países desenvolvidos, iniciando também de maneira avassaladora em muitos países subdesenvolvidos, e na maioria dos países latino-americanos e muitos outros nos países asiáticos, Então, o continente africano ainda é pouco urbanizado. Então, os fatores que geraram atrativos da urbanização nos países desenvolvidos vão estar ligados basicamente ao processo de industrialização, no seu sentido amplo, seja as transformações provocadas na cidade pela indústria, E nos países desenvolvidos, esse processo passou por diferentes etapas. Teve a primeira, a segunda e a terceira Revolução Industrial. E ele foi evoluindo gradativamente. E assim, consequentemente, o processo de urbanização acompanhou esse ritmo de desenvolvimento. E aí fez com que milhares de pessoas fossem migrando, Então, a gente pode concluir que a urbanização nos países desenvolvidos ocorreu de maneira lenta e gradativa, assim como também, a industrialização teve seu papel para contribuir para a criação de infraestrutura urbana. Agora, nos países subdesenvolvidos, a urbanização também acompanhou o ritmo da industrialização, mas esse processo ocorreu em um curto espaço de tempo. Então, foi possível perceber que a urbanização ocorreu de maneira rápida e desordenada. E sendo assim, as cidades, ao receber grande fluxo migratório, como a gente viu, o fluxo do rural para o urbano em grande quantidade, o êxodo rural, não conseguiu, ao chegar na cidade, a cidade não estava preparada para esse rápido crescimento urbano, o que foi causando a formação de espaços segregados. Então, as favelas, é uma característica marcante desse espaço, onde vai observar, a reduzida oferta de água encanada, de rede de esgoto, pavimentação das vias e também muitos outros problemas encontrados nas cidades de países subdesenvolvidos, como também o alto índice de desemprego, aumento da violência urbana e também a economia informal. Então, algum desses países subdesenvolvidos industrializados apresentaram taxas de urbanização igual ou superiores aos países desenvolvidos. Na América Latina, é a região mais urbanizada desse grupo de países, onde a gente pode ver que a Argentina é 88,9%, o Brasil 85%, o México 75,3%. E nos países subdesenvolvidos não industrializados são localizados predominantemente na África e na Ásia, Então, há baixos índices de urbanização devido, à dinâmica das atividades primárias. Então, outra parcela desse grupo de países, tem apresentado intensa urbanização em relação ao intenso processo de êxodo rural, que vai decorrer do baixo padrão da vida do campo e também da falta de uma política governamental que vai provar a fixação e acesso das pessoas na terra. Então, é isso que a gente tem que compreender, Como que foi o processo de
urbanização nos países desenvolvidos foi de forma lenta e gradativa, então foi aos poucos, então dava tempo deles planejarem, construírem e ir, né, se estruturando, né, tendo uma infraestrutura melhor. Já nos países subdesenvolvidos, foi de maneira rápida e desordenada, então só foi colocando o pessoal lá sem estrutura nenhuma. Então, por isso que gerou, né, vários problemas urbanos. Então, pessoal, agora nós vamos fazer as atividades do Plano de Estudo Tutorado, volume 2, semana 5, que está na página 139 e 140, as questões de 1 a 5. Bons estudos!